O Evangelho de Lucas, capítulo 9, versão fácil de ler. Instruções para os 12 apóstolos. Depois disto, Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e também poder para curar doenças. Então, os enviou para anunciar a mensagem sobre o reino de Deus e para curar os doentes. Ele lhes disse: Não levem nada para a viagem, nem cajado para se apoiarem, nem sacolas, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo roupas extras. Fiquem na casa onde vocês forem recebidos, até saírem daquela cidade. Se não forem bem recebidos quando chegarem a uma cidade, sacudam o pó dos seus pés ao saírem de lá como uma advertência para aquela gente. Assim os discípulos partiram e passaram por todas as vilas, proclamando as boas novas e curando pessoas por toda a parte. Quando o governador Herodes ouviu a respeito dessas coisas, ficou sem saber o que fazer. Alguns diziam que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda diziam que os antigos profetas tinham ressuscitado. Herodes, porém, disse: Eu mandei cortar a cabeça de João? Quem será então este homem que eu ouço falar estas coisas? Daí em diante, Herodes procurou ver a Jesus. Quando os apóstolos retornaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele então os levou para uma cidade chamada Betsaida, para ficar sozinho com eles. Quando a multidão ficou sabendo disso, seguiu-o até lá. Ele os recebeu bem, falou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam de cura. Quando começou a anoitecer, os 12 se aproximaram de Jesus e lhes disseram: Mande essa gente embora para que possam ir às vilas e os campos aqui de perto e achar lugar onde possam comer à noite, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus lhes disse: Por que vocês mesmos não lhe dão alguma coisa para comer? E eles responderam: Mas como se tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes? A não ser que nós mesmos vamos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Ele disse aos discípulos: Digam a todos que se sentem em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Eles obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e agradeceu a Deus o alimento. Depois os repartiu em pedaços e deu aos seus discípulos para que distribuíssem entre a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Certa vez em que Jesus orava sozinho, os seus discípulos se aproximaram. Jesus perguntou-lhe: Quem a multidão diz quem eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então Jesus lhes perguntou: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo, enviado por Deus. Jesus lhes deu ordem para que não contassem isso a ninguém. E continuou dizendo: Pois é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e que seja rejeitado pelos anciãos, pelos líderes dos sacerdotes e pelos professores da lei, e que seja morto, e que ressuscite no 3º dia. E depois disse a todos: Se alguém quiser vir comigo, tem que negar a si mesmo, carregar a sua cruz todos os dias e me seguir. Pois todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, salva-la-á. Que vantagem terá alguém ganhar o mundo inteiro, se ele mesmo for destruído e se perder? Se alguém tiver vergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também terá vergonha dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Digo a verdade a vocês: alguns dos que estão aqui presentes não morrerão sem antes ver o reino de Deus. Mais ou menos 8 dias depois de ter dito estas coisas, Jesus subiu a um monte para orar
e levou consigo Pedro, João e Tiago. Enquanto orava, a aparência do seu rosto modificou e as suas roupas ficaram brilhantes de tão brancas que estavam. Então 2 homens apareceram e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram rodeados de um brilho e falavam com Jesus a respeito da sua morte que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e aqueles que estavam com ele adormeceram, mas quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando os homens se despediram de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, é bom que nós estejamos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto diziam essas coisas, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com muito medo quando a nuvem os cobriu. E da nuvem vinha uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu escolhido. Ouçam-no. Quando a voz acabou de falar, Jesus estava sozinho. Então, eles se mantiveram calados e daqueles dias não disseram nada a ninguém a respeito das coisas que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem do monte, uma grande multidão foi ao encontro de Jesus. E no meio da multidão, um homem gritou: Mestre, imploro que o Senhor veja o meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele e, de repente, o obriga a gritar e faz com que ele tenha convulsões e espume pela boca. O espírito o maltrata e dificilmente o deixa. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus então disse: Gente sem fé e desviada, até quando tenho que estar entre vocês? Até quando terei que tolerar vocês? Tragam o seu filho aqui. Enquanto o menino estava chegando, o demônio o derrubou, fazendo com que entrasse em convulsões. Jesus então repreendeu o demônio, curou o menino e o entregou de volta ao pai. Enquanto todos estavam maravilhados com todas essas coisas que Jesus tinha feito, ele disse aos discípulos: Prestem muita atenção nisto que eu vou lhes dizer agora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam o que ele estava dizendo. O significado daquelas palavras estava oculto deles e por isso não podiam compreender. Além disso, tinham medo de lhe perguntar o significado. Os discípulos começaram a discutir entre eles a respeito de qual deles seria o mais importante. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, pegou uma criança, colocou de pé ao seu lado e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Porque o mais humilde entre vocês é que é o mais importante. João disse: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em seu nome, mas nós o proibimos, pois ele não é do nosso grupo. Mas Jesus lhes disse: Não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Quando estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente, que partiram para uma vila samaritana a fim de prepararem acomodações. Os samaritanos, porém, não queriam recebê-lo porque iam para Jerusalém. Quando viram isto, os discípulos Tiago e João disseram: Você quer que mandemos vir fogo do céu para consumir essa gente? Porém Jesus virou-se e os repreendeu. Depois seguiram para outra vila. Enquanto eles andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu o seguirei aonde quer que o Senhor vá. Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde descansar. Aí ele disse a outro homem: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe disse: Deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Vá
e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Eu o seguirei, Senhor, mas deixe-me primeiro ir me despedir da minha família. Jesus então lhes disse: Ninguém que ponha a mão no arado e olhe para trás serve para o reino de Deus. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe!